Em um intervalo de ao menos 48 horas, Israel conseguiu convocar e reunir ao menos 300 mil militares prontos para o que Benjamin Netanyahu diz ser o fim dos terroristas do Hamas, na atual guerra declarada pelo próprio primeiro-ministro israelense. Graças à tecnologia difundida, o recrutamento emergencial israelense se tornou o maior de todos os tempos, superando todas as guerras que Israel enfrentou ao longo dos seus anos. Aí você pode estar se perguntando, mas na Guerra do Yom Kippur de 1973, o país reuniu ao menos 400 mil militares contra a coalizão adversária árabe, com quantitativo acima de 1 milhão de pessoas. E no final, Israel venceu. Sim, mas no quesito recrutamento, a chamada para servir a nação, Israel superou tudo e a todos. E a tendência ao quantitativo, que agora está em 360 mil militares, suba exponencialmente. O governo israelense jurou vingança contra o Hamas, que controla Gaza, e retirou todas as restrições dos seus militares, enquanto planeja sua ofensiva terrestre no enclave densamente povoado de terroristas e também de civis inocentes, onde cerca de 2 milhões de palestinos vivem como escudo para o Hamas. Os Estados Unidos estão influenciando Israel e o Egito a criar um corredor de evacuação e ajuda para os civis palestinos retidos em Gaza. E entre os dois países, mas até agora, tanto Israel como o Egito isolaram ainda mais as suas fronteiras, cortando alimentos, água, energia e outros suprimentos para Gaza. Os motivos? Simples. Se abrir espaço para novos rumos de imigração, o Egito e Israel acolherão terroristas infiltrados na população inocente e poderá sofrer sérias consequências sociais, políticas e segurança a longo prazo, principalmente decorrentes das crianças de terroristas mortos que serão doutrinadas com base no extremismo religioso e do antissemitismo, como estamos observando hoje na Europa. Neste buraco inflacionário de insegurança e questões religiosas, Israel concentrou um alto número de tropas militares em diversas frentes, como as colinas de Golã com o Líbano, onde há grandes concentrações do enclave Hezbollah, norte de Israel. Nas regiões norte e oeste da Cisjordânia, é claro, nos arredores norte e leste de Gaza, influenciando na segurança das áreas do Mediterrâneo para coibir qualquer contrabando de armas para os terroristas dessas regiões. Estados Unidos e Reino Unido já estão na área do Mediterrâneo, com patrulhas e vigilâncias marítimas e aéreas. E agora a Austrália entrou no jogo para apoiar Israel. O Departamento de Assuntos Internos australianos disse que qualquer pessoa que viaje da Austrália para lutar no conflito deve fazer parte do exército oficial de Israel, ou corre o risco de infringir a lei, mas não forneceu um número de pessoas que estão retornando ao país. Não somente israelenses estão retornando. Australianos com competências especializadas também estão partindo para Israel para se juntarem à guerra contra o Hamas, uma vez que cerca de 1 milhão de cidadãos palestinos foram instruídos a fugir para o sul de Gaza antes de uma esperada invasão terrestre israelense nos próximos dias, que deverá ver o número de vítimas aumentando. A corrida para reunir o máximo de tropas é pelo fato do espaço aéreo israelense ser fechado ou restrito no momento da grande ofensiva terrestre, com o governo australiano a organizar voos charter, ou seja, voos irregulares e fretados, para ajudar os cidadãos australianos a escapar de Israel. O embaixador israelita na Austrália, Amir Maimon, disse que o seu país está empenhado em desferir um golpe fatal contra o grupo militante do Hamas que governa Gaza desde 2007, após expulsar o partido político Fatah. Um alto funcionário israelense confirmou que alguns residentes australianos com habilidades e treinamento especializados estavam entre os 360 mil reservistas que foram convocados para lutar. Já conhece a nossa loja Área Militar? Venha conferir as melhores camisetas, canecas com estampas incríveis e o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar. A Austrália mantém relações diplomáticas com Israel desde 1949. Em Canberra, o Departamento de Relações Exteriores e Comércio
afirmou que a Austrália tem um relacionamento caloroso e próximo com Israel. Politicamente, Canberra está empenhada numa solução de 2 estados, na qual Israel e um futuro Estado palestino coexistam dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas. A Austrália atualizou os seus conselhos de viagem desde o início da violência e insta os seus cidadãos a reconsiderarem a sua necessidade de viajar para Israel e para os territórios palestinos ocupados, em geral devido à situação de segurança volátil, incluindo a ameaça de terrorismo, conflito armado e agitação civil. As forças de defesa de Israel emitiram um comunicado na sexta-feira, apelando a todos os cidadãos da cidade de Gaza que se mudassem para a área ao sul do Vade Gaza, um rio que divide exatamente o norte e o sul do enclave. De acordo com Israel, esta evacuação é para a própria segurança dos civis inocentes. Vocês só poderão regressar à cidade de Gaza quando for feito outro anúncio, permitindo essa possibilidade. Os terroristas do Hamas estão escondidos na cidade de Gaza, dentro de túneis debaixo de casas e dentro de edifícios habitados por civis inocentes de Gaza. Foi o que afirmou o comando israelense. Isso significa que Israel alertou os moradores a caminharem ao sul para iniciar sua ofensiva aérea e terrestre intensa e como golpe final contra o Hamas na porção norte. Isso significa bater porta a porta e desmilitarizar toda a região, para assim, naturalmente, permitir o retorno dos inocentes mediante revistas e ordenação. Mas será preciso reconstruir as condições norte de Gaza. Numa conferência de imprensa na sexta-feira, o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, não quis comentar sobre quanto tempo os palestinos tiveram de percorrer para o sul de Gaza antes do início dos combates intensos. Inclusive, lançaram panfletos pelo ar para anunciar essa imediata evacuação. Gallant disse que o objetivo da próxima ofensiva israelense era destruir a infraestrutura, o quartel-general e o estabelecimento militar do Hamas. A ONU, como sempre, mantendo sua linha permissiva em favor do terrorismo, foi o contrário de todas as ações tomadas por Israel. Um porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a área incluía 1,1 milhão de pessoas e que a tarefa seria impossível sem consequências humanitárias devastadoras, e não repudiou as ofensivas intensas do Hamas que perduram há uma semana ininterrupta. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin, que visitou Tel Aviv como uma demonstração de apoio, disse em uma conferência de imprensa que munições, capacidades de defesa aérea e interceptores para o sistema Iron Dome de Israel estavam fluindo rapidamente para o país, prometendo implantar mais recursos se necessário. Austin disse que os Estados Unidos partilhariam com Israel as lições aprendidas na sua luta contra o grupo terrorista ISIS, incluindo como operar eficazmente em terreno urbano denso e criar corredores humanitários mais seguros. Uma invasão terrestre de Gaza, a primeira de Israel desde 2014, poderá levar a combates porta a porta e a pesadas baixas de tropas e civis. A missão também é complicada pelas tentativas de Israel de recuperar cerca de 150 reféns que foram sequestrados através da fronteira de Gaza pelo Hamas. Estamos na cobertura direta dessas ações de Israel contra os terroristas. Não perca nenhum vídeo aqui no Hora Militar, apoie o canal. Para isso, apenas se inscreva e ative o sino de notificação.